Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje iremos finalmente concluir a monumental obra Contra as Heresias de Santo Irineu. No vídeo de hoje trabalharemos com o quinto e último livro desta obra, que traz como título Escatologia Cristã, livro no qual Santo Irineu continuará o seu combate àquilo que ele chama de falsa gnose e fará esse combate a partir de argumentos retirados das Escrituras. Santo Irineu deixa claro que a sua intenção com esta obra é ajudar os cristãos a combater o gnosticismo, a ter argumentos contra o gnosticismo, assim como auxiliar os neófitos no cristianismo a conhecer a verdadeira doutrina cristã. Bom, mas o que significa escatologia? Após o Concílio Vaticano II, houve certa mudança no termo, mas no sentido aqui utilizado por Santo Irineu, refere-se à parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos da história do mundo ou do destino final do gênero humano, ou seja, do fim do mundo, né? Bom, dessa forma, os antigos manuais de escatologia traziam uma divisão dentro deste assunto que pode ser expressa da seguinte forma. Nós tínhamos a escatologia individual, que vai tratar da morte do indivíduo, do seu juízo em particular, do purgatório, do céu, do inferno, e a escatologia geral, que vai tratar do retorno de Cristo, da ressurreição dos mortos, do juízo final e, enfim, do fim do mundo. Bom, e o que nós temos agora em mãos é um belíssimo exemplar de escatologia cristã, no qual Santo Irineu vai paulatinamente apresentando a sua argumentação, que ele mesmo dividiu em três partes. São elas: a ressurreição da carne, o triunfo de Cristo e o reino eterno. Bom, então o que iremos fazer agora é justamente comentar brevemente cada uma das partes deste livro. Bom, nesse primeiro capítulo, Santo Irineu inicia apresentando as premissas que ele utilizará em sua argumentação. Isso não fica claro no texto, mas o leitor precisa ter esse cuidado logo nessa abertura. Bom, essas premissas são: somente é possível aprender sobre os mistérios de Deus a partir de Cristo. De modo que aqui ele faz então já esse ataque direto aos gnósticos, explicando que se Deus houvesse permanecido verbo, se ele não houvesse se feito homem, não teria sido possível para nós conhecer os mistérios de Deus. Bom, o próximo argumento é: Cristo se manifestou como homem e com aparência de homem. Estamos aqui, evidentemente, dentro de uma discussão filosófica, né? Ou seja, se Cristo houvesse sido apenas aparência, ele houvesse se apresentado aos homens apenas como aparência, mas não tendo carne, não haveria, então, nesta aparição aos homens, uma verdade completa. Os seguidores de Valentim, por exemplo, eles não acreditavam que Cristo houvesse carne. Acreditavam que ele era apenas uma aparência. De modo, por exemplo, que Cristo nada recebeu de Maria. Ou seja, Cristo não recebeu o sangue de Maria, ele não recebeu a carne de Maria. Ou seja, durante a gravidez de Cristo não houve qualquer troca de fluido entre esses dois corpos, uma vez que aquele feto dentro de Maria não era, na verdade, um corpo, ele era apenas uma aparência. Bom, o próximo argumento é que o Espírito Santo sobreveio em Maria e o poder do Altíssimo fez nascer dela o Filho de Deus. Os ebonitas, por exemplo, se recusam a admitir essa união entre Deus e os homens. Deus veio ao mundo que é seu. Ao contrário do que defendem os gnósticos, né, que a vinda é por alguém que nem participou da criação do mundo. Bom, a seguir, Santo Irineu vai nos trazer um belíssimo texto sobre a salvação da carne e a sua incorruptibilidade. Em especial, eu destaquei esta parte que eu gostaria de mostrar para vocês. Se esta, ele está se referindo à carne, tá? Então, se esta não se salva, então nem o Senhor nos resgatou no seu sangue, nem o cálice eucarístico é comunhão de seu sangue, nem o pão que partimos é comunhão com seu corpo. Bom, esse trecho é maravilhoso porque nós encontramos aqui o mesmo que já encontramos em outros padres apostólicos,
que sempre deixaram claro o fato do milagre eucarístico. Se, portanto, o cálice que foi misturado, o pão que foi produzido, recebem a palavra de Deus e se torna a Eucaristia, isto é, o sangue e o corpo de Cristo, e se por eles cresce e se fortifica a substância da nossa carne, como podem pretender que a carne seja incapaz de receber o dom de Deus, que consiste na vida eterna, quando é alimentada pelo sangue e pelo corpo de Cristo e é membro deste corpo? É curioso porque, entre os leigos, evidentemente, existem certas vertentes de que aquilo ali tem que ser interpretado, de que aquelas palavras têm que ser trazidas para o contexto atual. Não é nada disso. Tá? O que ele define como católico é acreditar que na Eucaristia você tem o corpo e o sangue de Cristo. Ponto final. Bom, apresentado então essas premissas, Santo Irineu, a partir daí, começa a apresentar suas teses. A primeira delas é a de que o homem foi deixado na sua fraqueza para que ele, enchendo-se de soberba, não se afastasse da verdade. Prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que pouse sobre mim a força de Cristo. A força manifesta todo o seu poder na fraqueza, tornando melhor aquele que, pela fraqueza, conhece o poder de Deus. Bom, a segunda tese a ser apresentada por Santo Irineu, neste primeiro capítulo, é a de que os corpos podem viver por muito tempo. Aqui ele vai então iniciar uma discussão com base nos personagens do Antigo Testamento que viveram por muitos anos. Nós já fizemos até uma breve discussão sobre isso aqui no canal, mas na época argumentávamos sobre a comparação entre calendários. Aqui, contudo, Santo Irineu vai argumentar que esses homens viveram sim esta quantidade de anos e que isso partiu da vontade de Deus. Deus precisava que eles vivessem essa quantidade de tempo para cumprir os seus papéis, né? De modo que a partir daí ele vai então argumentar que o tempo de vida que qualquer um de nós possui é evidentemente um desejo de Deus. Viveremos o quão Deus desejar que vivamos. Não há, portanto, nenhuma natureza criada, nenhuma fraqueza da carne que sejam mais fortes do que a vontade de Deus, pois Deus não está sujeito às criaturas, mas estas estão sujeitas a Deus e todas as coisas estão a serviço da sua vontade. Bom, a próxima tese é de que o homem é alma, corpo e espírito. Já falamos no vídeo anterior sobre essa divisão entre alma, corpo e espírito, mas vamos aqui fazer um breve resumo do que nos traz o catecismo da Igreja Católica. Então temos o seguinte: a pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, é um ser ao mesmo tempo espiritual e corporal. Isto é simbolizado na Bíblia quando se diz que Deus criou o homem do barro e soprou nele a vida. Frequentemente o termo alma designa nas Escrituras a vida humana, essa coisa que se perde imediatamente quando morremos e resta apenas o corpo. Mas o termo também designa aquilo de mais íntimo no homem e de maior valor nele, aquilo que é mais particularmente a imagem de Deus. A alma significa o princípio espiritual no homem. O corpo humano, por sua vez, também tem seu valor. Ele participa à dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente porque ele é animado pela alma espiritual e é a pessoa humana inteira que é destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito. Ao homem não é permitido desprezar a vida corporal, mas, ao contrário, deve estimar e respeitar seu corpo que foi criado por Deus e deve ressuscitar no último dia. Cada alma espiritual é imediatamente criada por Deus e não produzida pelos pais. Esta alma é também imortal. Ela não perece, dada a separação do corpo na morte, e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Encontramos às vezes que alma e espírito são distintos. Assim, São Paulo reza para que o nosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, sejam guardados na vinda do Senhor. A Igreja ensina que espírito significa que o homem é ordenado desde sua criação ao seu fim supranatural
e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Bom, então vejamos isso agora no texto de Santo Irineu, mas lembrando que esta caracterização do homem entre corpo, alma e espírito não é uma definição de Santo Irineu, ele está aqui apenas nos educando. Observe que no catecismo, em algum momento pode então ficar confusa essa distinção entre alma e espírito, mesmo porque é um texto mais compacto, aquele que encontramos no catecismo. Mas, quando vamos aqui ao texto de Santo Irineu, a distinção entre espírito e alma está extremamente clara. Se não, vejamos. Deus será glorificado na sua criatura, conformada e modelada ao seu próprio Filho, pois, pelas mãos do Pai, isto é, por meio do Filho e do Espírito, o homem, e não uma sua parte, torna-se semelhante a Deus. E vem logo a seguir. A alma e o espírito podem ser uma parte do homem, não o homem todo. O homem perfeito é composição e união da alma que recebe o espírito do Pai e está unida à carne, plasmada segundo a imagem do Pai. Então vejamos aqui o quão claro e simples Santo Irineu nos apresenta uma ideia tão complexa, né? E veja só a seguir. Com efeito, se é eliminada a substância da carne, isto é, da obra plasmada, e só se considera o que é propriamente espírito, isso já não é o homem espiritual, e sim o espírito do homem ou o espírito de Deus. Quando, porém, este espírito mistura-se com a alma e se une à obra modelada, pela efusão deste espírito realiza-se o homem espiritual e perfeito, e é este mesmo que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se, porém, falta o espírito à alma, este homem será verdadeiramente psíquico e carnal, mas imperfeito, porque possuiria a imagem de Deus enquanto criatura modelada, mas não teria recebido a semelhança por meio do Espírito. Bom, e apesar de toda a clareza apresentada, ainda temos o seguinte. Tampouco a carne modelada é, de per si, o homem perfeito, mas é o corpo do homem e uma parte dele. Nem a alma sozinha é o homem, mas uma parte do homem. Como nem o espírito é homem, de fato dá-se-lhe o nome de espírito e não de homem, mas é a composição e a união destes elementos que constituem o homem perfeito. Esse homem perfeito e espiritual é bem definido por Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, percebemos aqui essa distinção entre a alma espiritual, aquela que recebe a graça divina, e o princípio da vida do corpo sensível. Bom, e temos visto aqui, então, toda essa importância da preservação do corpo perante o momento de ressuscitação final, né? Motivo pelo qual a Igreja Católica sempre defendeu esse respeito pelo corpo, como, por exemplo, ser contra tatuagens, algo que está extremamente banalizado hoje em dia, né? Mas que fica claro aqui pelas palavras de Santo Irineu toda essa importância que devemos ter em preservar o corpo, assim como a alma e o espírito, porque os três fazem parte, os três devem estar unidos, preservados, digamos assim, ao gosto de Deus para o momento da ressurreição. Qual motivo poderia ter de pedir a perfeita conservação para a vinda do Senhor destas três coisas, a alma, o corpo e o espírito, se não soubesse que as três devem ser restauradas e reunidas e que para elas há uma só e idêntica salvação? E é justamente neste contexto que se diz da criatura o templo de Deus. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem profana o templo de Deus será destruído por Deus. O templo de Deus, que sois vós, é santo. Bom, encontramos isso em Coríntios 1, capítulo 3, versículo 16 e 17, onde claramente aqui se está chamando o corpo de templo de Deus.
Notem também uma passagem que Cristo fala de si. Nós encontramos essa passagem em João, capítulo 2, versículo 19 a 22. Respondeu-lhe Jesus: Destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bom, e a seguir, Santo Irineu vai entrar na problemática da ressuscitação dos corpos. Então, assim como Cristo ressuscitou o seu próprio corpo com a sua carne, mostrando aos homens as suas chagas, seremos nós também por Deus ressuscitados. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Bom, nem a alma nem o Espírito são mortais, então o que resta para ser chamado de corpo mortal é apenas a matéria modelada por Deus, ou seja, a carne. Então, é a carne que morre e se decompõe, não a alma e o espírito. Morrer é perder a capacidade vital, ficar em seguida sem o sopro, sem a vida, sem os movimentos e decompor-se nos elementos dos quais teve início a existência. Ora, isso não pode acontecer com a alma, porque é sopro de vida, nem com o espírito, por ser simples e não composto, e por ser ele a vida dos que o recebem. Resta que a morte se manifeste na carne, a qual, com a saída da alma, fica sem respiração e sem vida, e lentamente se decompõe na terra de onde foi tirada. É esta, pois, que é mortal. Bom, então observem aí que quando, ao se referir a espírito, Santo Irineu utiliza a expressão não composto, ele nos força aqui a um caminho lógico que nos leva a um pensamento belíssimo, né? Que é justamente o seguinte: ora, sendo o espírito uma parte de Deus em cada homem, e observem que essa parte, por estar no homem, ela não se divide de Deus, não vamos poder dividir Deus. Então é como se cada homem tivesse ligado, cada homem que possui esse espírito, evidentemente, está ligado diretamente a Deus, e ao reconhecer em outro homem esse mesmo espírito de Deus, eu reconheço nele um irmão. Né? E é justamente dessa ideia que vem o nosso princípio de considerar todos aqueles que possuem o Espírito de Deus como irmãos. Da mesma forma, atacar outro homem, assassinar outro homem que possui esse Espírito de Deus é como atacar essa parte de Deus que existe nele. Né? Bom, outra ideia que Santo Irineu vem nos apresentar é justamente que o Espírito de Deus é colocado no coração do homem por sua vontade e são chamados de homens puros, espirituais, viventes para Deus, porque possuem o Espírito do Pai, que purifica o homem e o eleva à vida de Deus. O Senhor afirma que a carne é fraca e o Espírito está pronto, isto é capaz de cumprir o que deseja. Portanto, se alguém misturar como agulhão a prontidão do espírito à fraqueza da carne, aquilo que é forte necessariamente superará o fraco. A fraqueza da carne será absorvida pela força do espírito, e quem era carnal será doravante espiritual, graças à comunhão do espírito. E aí ele nos diz: assim os mártires testemunham e desprezam a morte, não segundo a fraqueza da carne, e sim conforme a prontidão do espírito. A fraqueza da carne desapareceu para manifestar o poder do Espírito. O Espírito, absorvendo a fraqueza, possui em si a carne, e estes dois elementos constituem um homem vivo. Vivo pela participação do Espírito, homem pela substância da carne. Ou seja, aquilo que temos de forte em nós vem de Deus. Por isso a carne sem o Espírito de Deus está morta, privada da luz, incapaz de possuir o reino de Deus. O sangue irracional é como água derramada na terra. E vem justamente daí, né, o poder da transformação
pessoal para aqueles que permitem a entrada do Espírito em suas vidas. Mas onde há o Espírito do Pai, há o homem vivo, um sangue racional sobre o qual Deus vigia para vingá-lo, uma carne possuída pelo Espírito, a qual, esquecendo o que é, adquire a qualidade do Espírito e se torna conforme ao Verbo de Deus. Bom, mas que fique claro que a carne não possui o Espírito divino, ela é possuída por ele, então é por tal motivo a exigência que o templo seja puro, para que o Espírito se deleite nele. Bom, aqui nesse capítulo, Santo Irineu retoma a ideia da igreja como detentora da verdade divina e do correto poder de interpretação das Escrituras. A pregação da igreja é, portanto, verdadeira e firme, e nela há caminho único e idêntico em todo o mundo. A igreja foi concedida à luz de Deus para a pregação da verdade, o que vai de encontro, como todos nós sabemos, ao pensamento protestante, né? E Santo Irineu nos explica. Os que abandonam a doutrina da igreja acusam de ingenuidade os santos presbíteros, sem entender que mais vale o homem religioso e simples do que o sofista blasfemo e imprudente. Assim são todos os hereges, os quais, pensando ter encontrado algo superior à verdade, seguindo as doutrinas que apresentamos, andam por caminhos tortuosos, sempre novos e inseguros, mudam continuamente de opinião e, como cegos conduzidos por cegos, fatalmente cairão na fossa da ignorância aberta diante deles, destinados a procurar sempre e nunca encontrar a verdade. Bom, não somente pelos gnósticos, mas até hoje nós somos bombardeados com a ideia de que Deus, na verdade, é um Deus de amor incondicional, que não julga os homens. Em vez de nos julgar, Deus nos abraça com compaixão e perdão, e que a espiritualidade é sobre a aceitação e não sobre o julgamento divino. Que a fé verdadeira é baseada na graça e não na condenação divina. Enfim, a verdade é que o homem ele é julgado por Deus, sim. Né? Com efeito, se o Pai não julga, é porque ou não lhe importa nada tudo o que fazemos, ou aprova. Assim, se ele não julga, todos os homens serão iguais e estarão todos na mesma condição. Então a vinda de Cristo seria supérflua e sem sentido se não viesse para julgar. Bom, aqui nesse capítulo, então, Santo Irineu começa a discutir sobre o que ocorre conosco logo após nossa morte, lidando então com a escatologia individual. Se o Senhor se submeteu às leis da morte para ser primogênito entre os mortos e ficou 3 dias nas regiões inferiores da terra antes de ressuscitar na carne, para mostrar aos discípulos também os sinais dos pregos e assim subir ao Pai, devem se envergonhar os que afirmam que o inferno é este nosso mundo e que o homem inferior sobe para um lugar supraceleste, deixando aqui o corpo. Tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, onde estavam as almas dos mortos, e ressuscitando depois corporalmente, e depois de ressuscitado sendo levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com seus discípulos, pois era para eles que o Senhor fez tudo isso. As almas deles irão a um lugar invisível estabelecido por Deus, e aí ficarão até a ressurreição, à espera dela. Depois reassumirão seus corpos numa ressurreição perfeita, isto é, nos seus corpos, da mesma forma que o Senhor ressuscitou, e irão à presença de Deus. E complementa essa imagem da seguinte forma: como o nosso mestre não voltou logo para o céu, mas esperou o tempo da sua ressurreição, estabelecido pelo Pai e indicado pela história de Jonas, e ressuscitando depois de 3 dias, foi assunto ao céu, assim nós devemos esperar o momento da nossa ressurreição estabelecido pelo Pai e pronunciado pelos profetas. Então, ressuscitando, serão levados ao céu os que entre nós o Senhor julgará dignos. Bom, meus amigos, e com isso concluímos então esta obra monumental contra as heresias de Santo Irineu.
Se eu fosse apresentar esse trabalho hoje, com certeza eu faria de forma bem diferente, talvez até com menos vídeos, mas infelizmente a estrutura do nosso canal é essa, né? De estudarmos a obra juntos. Eu não sou aqui um profundo conhecedor de nenhuma das obras que estamos apresentando neste canal, pelo contrário, eu utilizo o canal para fazer este estudo, para abrir um canal de troca de ideias. Os comentários estão sempre aí abertos para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Peço desculpas por qualquer falha de interpretação da minha parte sobre a obra. Não é um livro que eu acredito ter absorvido tudo que eu precisava absorver dele, de modo que eu já estou programando uma releitura. Em especial, eu gostaria de fazer uma releitura completa na versão italiana, que eu já deixei em alguns comentários aí para vocês, porque eu achei a tradução muito melhor, e em especial é uma obra muito mais rica pelas notas de rodapé que ela traz, e que a Patrística optou, em português, optou por não apresentar. Então, é uma obra que eu vou ainda reler. É uma obra que já deixei separada até diversas partes aqui, que eu gostaria de escrever algumas coisas a respeito destes trechos, estudar mais a fundo. Então, enfim, pelo menos para mim, aqui foi um início de um estudo. Peço desculpas por quaisquer falhas, peço desculpas por diversas passagens um pouco tediosas, passagens imprecisas, falta de páginas nas citações em alguns momentos, mas infelizmente eu acabo tendo que utilizar o tempo que me sobra para fazer isso, e o meu tempo livre realmente é muito pouco. Bom, também peço desculpas por não estar conseguindo responder aos comentários, mas antes de iniciar a nossa próxima obra, o 5º livro da Patrística, eu gostaria de separar um tempinho para dar uma olhada em todos os comentários que foram feitos até aqui, e aqueles que eu não respondi, e tentar responder num próximo vídeo, tá bom? Nossa próxima obra a ser estudada é o livro... Na verdade, são alguns livros, né? Nós iremos tratar agora de Ambrósio de Milão. Já comecei aqui a leitura dele, comecei a separar o material, e teremos aqui talvez 1, 2, 3, 4 vídeos sobre este livro, tá bom? No mais, repito, gostaria de me desculpar por quaisquer falhas que eu tenha apresentado, que tenham vindo da minha interpretação sobre esse livro. É um livro riquíssimo e que, bom, espero que possam todos ler. Realmente maravilhoso, e foi uma felicidade muito grande ter podido estudá-lo com vocês, tá bom? Um grande abraço para todos, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.